Olá, eu sou Karina Nascimento e você está no canal Efeito Sonoro. Espero que você goste do conteúdo feito com muito amor e carinho para você. Boa audioleitura! Capítulo 13. Uma vida. Quando estamos completos, o mundo se torna completo. O que seria uma mudança incrível, porque como as coisas estão, nós e o mundo estamos divididos. Esse estado de coisas vai além dos conflitos intermináveis que fazem notícia. Existe uma fratura profunda no cerne do ser humano. Nós nos chamamos de mamíferos, e a maior parte das pessoas acredita que tem uma alma. Nós nos afastamos da natureza, explorando-a sem considerar as consequências. Como cuidadores do planeta, somos também sua pior ameaça. A centelha de uma mudança já está surgindo na consciência coletiva. Um dos sinais mais animadores disso parece trivial: um vídeo online sobre um povo agradecido, até agora visto por quase 12 milhões de pessoas. Ele começa em uma praia de Portugal com um homem, Pei Ian Heng, caminhando pela praia. Ele vê um pequeno polvo encalhado na areia. Pei pega o celular para filmar a criatura. Possivelmente jogado ali por uma onda grande, o polvo parece murcho, prestes a morrer. Pei gentilmente coloca o polvo em um copo plástico, leva-o de volta para o mar e solta-o. O polvo ganha vida novamente. Seus 8 braços se abrem. Os especialistas nos dizem que tentáculo não é o termo apropriado. Ele recupera sua cor saudável. Os polvos, caracteristicamente, são tímidos e fogem de qualquer tentativa de aproximação. Uma necessidade tática para um animal com um corpo mole em forma de saco. Mas em vez de fugir, o polvo salvo aproxima-se das botas de Pei e coloca 2 braços sobre elas, permanecendo por muitos segundos antes de afastar-se sem pressa. Logo, o polvo agradecido passou a fazer parte da cultura popular quando o vídeo viralizou. Seria possível supor que essa leitura não passou de um exemplo do sentimentalismo humano. Mas mesmo assim, não existe prova de que o polvo resgatado não ficou agradecido. Existe algum modo de descobrir? A resposta convencional é não. Pode ser um não radical ou um não moderado. O não radical sustenta que somente os seres humanos são conscientes. O não moderado sustenta que os humanos são as únicas criaturas completamente conscientes. Isso deixa um espaço muito pequeno para os mamíferos com cérebros grandes, como botos, elefantes e grandes símios. O não moderado se manteve firme por muito tempo, mas assim que se percebe que a consciência é a fonte da criação, abre-se caminho para o sim. Um polvo pode sim sentir gratidão. Da perspectiva do meta-humano, entretanto, nada é estranho. Existe somente uma realidade, governada por uma consciência. Também só existe uma vida, apesar das distinções entre chimpanzés espertos, lagartos tolos e bactérias completamente inconscientes. A necessidade urgente neste momento em que a Terra está em perigo é evoluir para o meta-humano para o bem de todas as coisas vivas. Uma vida, e somente uma vida. Em um artigo de janeiro de 2014, na revista Scientific American, o famoso neurocientista Christoph Koch fez incursões contra a posição do não, ao perguntar se a consciência é universal. Ele é muito persuasivo quando destaca que a inteligência animal não é primitiva. Não apenas isso, ela não está relacionada com o tamanho do cérebro ou mesmo com a complexidade do sistema nervoso. As abelhas podem voar muitos quilômetros e voltar à sua colmeia, um desempenho notável de navegação. Koch ressalta, não apenas notável, eu diria,
mas algo que seres humanos perdidos na floresta são incapazes de fazer. E um cheiro que irrompe na colmeia pode desencadear a volta ao lugar onde as abelhas encontraram anteriormente esse cheiro. Koch liga essa característica chamada memória associativa ao famoso momento da literatura francesa centrado em um biscoito conhecido como Madeleine. O romance de Marcel Proust, publicado em 7 volumes, Em Busca do Tempo Perdido, começa com uma torrente de memórias provocada pelo narrador quando ele mergulha a Madeleine em uma xícara de chá, um gesto da sua infância. Koch também atribui a experiência de memória associativa às abelhas, uma modesta forma de inseto, mas podemos encontrar uma porção de outros exemplos. Ficando apenas com as abelhas, Koch salientou: elas são capazes de reconhecer rostos específicos partindo de fotografias, podem comunicar a localização e a qualidade de fontes de alimentos para suas irmãs por meio da dança das abelhas e conseguem navegar por labirintos complexos com o auxílio de dicas que armazenam na memória de curto prazo. Por exemplo, chegando a uma encruzilhada, pegue a saída marcada com a cor na entrada. O resultado, diz Koch, é que a consciência não pode ser vedada de modo arbitrário apenas porque a forma de vida parece biologicamente muito simples para ser consciente. Com os braços bem abertos, ele declara: todas as espécies, abelhas, polvos, corvos, gralhas, pegas, papagaios, atuns, ratos, baleias, cães, gatos e macacos, são capazes de comportamentos sofisticados, aprendidos e não estereotipados. Isso nos leva bem longe do não, apenas seres humanos são conscientes, para sim, a consciência é universal. O polvo agradecido estava reproduzindo um gesto humano. Perceber isso não é sentimentalismo ou fantasia. Koch acredita que se não fôssemos tão preconceituosos, veríamos que os animais se comportam constantemente de um modo que poderíamos chamar de consciente se a mesma atividade fosse exercida por uma pessoa. O olhar de amor do cão para seu dono, sua angústia quando o dono está ausente e o pesar que sente quando o dono morre são características conscientes, sendo expressas por uma outra forma de vida. É difícil, porém, vencer o preconceito porque ele serve ao nosso egoísmo. O Homo sapiens carrega uma antiga linhagem de caçadores. Matamos e comemos muitos animais e o que salva a nossa consciência é vê-los como formas inferiores de vida, desprovidas de mente, vontade e liberdade de escolha. Tudo o que faz outras formas de vida estranhas aos nossos olhos é arbitrário. Nenhuma criatura parece mais estranha do que um polvo. Entre as 300 espécies de polvo, que surgiram de acordo com fósseis mais antigos, no mínimo há 295 milhões de anos, os tipos maiores lembram os menores, com 2 olhos, 8 braços e um bico no centro, onde os braços se encontram. Ampliando para uma escala maior, como no polvo gigante do Pacífico, que pode atingir um peso de mais de 270 quilos, com uma envergadura de 4 a 7 metros, os 8 braços e o bico parecem monstruosos. Mas como o Tiranossauro Rex ou a grande baleia branca, o polvo gigante do Pacífico não se vê como um monstro. No jogo da consciência, o polvo ocupa a mesma posição cósmica do Homo sapiens. Ele está vivo e consciente de si mesmo e de seu ambiente. Existem provas abundantes que apoiam essa afirmação. Em seu livro de 2015, The Soul of an Octopus, A Alma de um Polvo, a naturalista Sy Montgomery elimina a lacuna entre pessoas e moluscos de modo surpreendente, em uma seção que começa assim:
os polvos percebem que os humanos são indivíduos também. Ela conta como o polvo faz distintamente amigos e inimigos. No exemplo mais leve, um cuidador no Seattle Aquarium foi designado para alimentar os polvos, enquanto o outro os tocava com um bastão com cerdas. Dentro de uma semana, a visão das duas pessoas, a maioria dos polvos, seguia em direção ao alimentador. Mas sua habilidade para relacionar-se com humanos específicos fica muito mais misteriosa. Uma voluntária no aquário da Nova Inglaterra ganhou a antipatia de um polvo em particular, o Truman, sem nenhuma razão aparente. Sempre que ela se aproximava do tanque, Truman usava seu sifão, um funil na lateral da cabeça do polvo que o proporciona através da água, para espirrar água fria e salgada nela. A voluntária foi embora para a faculdade, mas voltou meses depois para uma visita. Truman, que não tinha esguichado em mais ninguém, assim que a viu, imediatamente ensopou-a com um jato do sifão. Montgomery relata em detalhes o comportamento idiosincrático de determinados polvos em cativeiro. Atena, Octávia, Kali e outros, individualizando-os quase como pessoas. Seu argumento para explicar a similaridade com humanos é, em última análise, físico. Afinal, ela escreve, dividimos os mesmos neurônios e neurotransmissores, mas, mesmo que os polvos tenham sistemas nervosos incomumente complexos para um invertebrado, sua anatomia não lembra o sistema nervoso humano. A maioria dos neurônios do polvo está localizada em seus 8 braços, não no cérebro. Cada braço pode se mover, tocar e saborear independentemente. As ventosas que revestem cada braço são sedes do sentido do paladar, sem necessidade de comunicação com o cérebro. A anatomia não pode explicar como o polvo reconhece as pessoas e se lembra dos rostos. Não gostando de uma luz brilhante que perturbava seu sono, um polvo esguichou um jato de água em sua direção e queimou-a com um curto-circuito. Dissecar o sistema nervoso de um polvo não explica como essa tática foi imaginada. No mundo selvagem, os polvos não esguicham água acima da superfície do mar. Deu a impressão de ser um ato de inteligência criativa. Minha alegação é que a existência é consciência, portanto, nenhuma habilidade animal é surpreendente, exceto na nossa visão limitada, porque todas as formas de vida apresentam características que pertencem à consciência pura. Essas características despertam emergindo no mundo físico de acordo com a história evolucionária de cada criatura. O polvo agradecido não estava se comportando como um humano. Poderíamos dizer da mesma forma que quando somos gratos estamos nos comportando como um polvo. As duas visões são limitadas. Este livro vem tratando do despertar, mas ficar desperto não é o final. Adiante fica a consciência cósmica. Estou usando o termo da mesma forma que outros empregam iluminação suprema, conhecida em sânscrito como Paramatma. Se meta-humano é o estado desperto, pense nele como transpor um limiar. Depois dele, existe um novo e vasto território para explorar. Consciência cósmica. A consciência cósmica não dá nem um pedacinho de si para a ameba, dá um pouco para as abelhas, mas ainda para os polvos e, finalmente, o grande prêmio para o Homo sapiens. Em um holograma, um fragmento de imagem a laser pode ser usado para projetar a imagem inteira. Basta apenas o sorriso da Mona Lisa para o quadro inteiro ser projetado. A tecnologia do holograma pode até simular uma estátua ou uma pessoa viva em 3D, a partir de uma imagem de laser em 2 dimensões. A consciência cósmica faz isso em uma escala imensa, o universo inteiro, usando apenas a possibilidade de um cosmo.
Portanto, não é bem verdade que alguma coisa seja criada do nada. O universo físico nasceu de uma concepção na consciência cósmica que se desenvolveu em forma material. A consciência pura não é nada. Essa capacidade foi herdada pelos humanos. Se eu disser, imagine a Torre Eiffel, ou veja a Estátua da Liberdade como um olho da mente, basta a menção desses monumentos para você vê-los. Um nome não tem 3 dimensões. Na verdade, não tem dimensão. É apenas um rótulo verbal para um conceito. A Estátua da Liberdade é um conceito de liberdade transformado em uma obra de arte. Mas a liberdade pode também produzir manifestações completamente diferentes, como revoluções ou movimentos anti-guerra. Conceitos estão constantemente definindo e redefinindo eventos, civilizações e o mundo humano em geral. Você está vivendo em um mundo que consiste em ideias insufladas em 3 dimensões. Como sempre, mentes importantes chegaram lá antes de nós. Há mais de 2000 anos, Platão argumentou que tudo no mundo se originou em ideias abstratas, universais, o que ele chamou de teoria das formas. Pule 2 milênios e eis então Werner Heisenberg, abre aspas. Penso que a física moderna decidiu definitivamente em favor de Platão. As menores unidades de matéria não são, de fato, objetos físicos no sentido comum. Elas são formas, ideias que podem ser expressas inequivocamente apenas em uma linguagem matemática. Fecha aspas. Se os elementos básicos da matéria e da energia são conceituais, então o próprio universo também está surgindo de um conjunto de ideias ou formas. Esse conjunto de ideias em particular, que se tornou nosso lar universal, poderia ter outras variações, algumas das quais seriam inconcebíveis para a mente humana. Uma característica do multiverso, se ele realmente existe, é que bilhões de outros universos podem estar funcionando segundo leis da natureza totalmente diferentes das nossas. Uma lei da natureza é simplesmente um modelo matemático, e modelos matemáticos são conceitos. Vou inserir uma nota pessoal aqui. Quando ouvi falar pela primeira vez sobre o quantum, o que me levou a um livro, A Cura Quântica, fiquei empolgado porque os físicos estavam de acordo com profundas percepções indianas. Maya, a palavra em sânscrito comumente traduzida como ilusão, refere-se à realidade virtual, e a doutrina da Maya sustenta que a ilusão é simplesmente um conceito. Os paralelos vão além. Heisenberg sustentou que a natureza exibe um fenômeno de acordo com as perguntas que fazemos a ela. Em outras palavras, as características de tempo, espaço, matéria e energia são extraídas de um campo quântico pelo observador. Na antiga Índia, a Maya tem origem através da participação de humanos procurando a confirmação de crenças interiores. Nos 2 casos, a natureza está nos mostrando o que queremos ver. Eu estava entusiasmado com a possibilidade de que o caminho interior dos anciãos e o caminho para fora da ciência moderna tivessem chegado à mesma realidade. Então, como em um choque, descobri que os físicos contemporâneos tinham, em grande parte, dado as costas para os inspirados pioneiros do quantum. Como um professor da Caltech me contou, meus pós-graduandos sabem mais sobre física do que Einstein jamais soube. Esse avanço em conhecimento técnico tem sido imenso, mas isso significa jogar fora o que os pioneiros do quantum entendiam sobre a realidade? Einstein pelo menos reconheceu o perigo quando declarou: tantas pessoas hoje, até mesmo cientistas profissionais, me parecem como alguém que viu milhares de árvores, mas nunca viu uma floresta.
Para corrigir essa falta de visão, Einstein defendia que os cientistas adquirissem uma visão abrangente da filosofia, que ele considerava a marca de um verdadeiro buscador da verdade. No século XXI, infelizmente, se vêem cada vez menos florestas à medida que cada ciência se torna mais especializada e fragmentada. Você pode passar toda uma carreira na física concentrando-se em um único conceito, como o da teoria da inflação eterna, ou uma única partícula elementar como o bóson de Higgs. A consciência cósmica soa como algo muito distante de como usamos nossa mente no dia a dia. Na verdade, a mente de cada pessoa projeta consciência cósmica o tempo todo. A sua mente é um fragmento da consciência cósmica. Portanto, como em um holograma, um fragmento é suficiente para projetar o todo. O exercício a seguir vai ajudar a esclarecer essa percepção. Exercício: surfar no universo. Feche os olhos e imagine que está na praia, olhando os surfistas nas ondas em movimento. Quando tiver essa imagem bem definida no olho da mente, comece a transformar as ondas de diversas formas. Observe-as ficando cada vez maiores, avolumando-se em ondas monstruosas, que os surfistas mundialmente famosos cavalgam. Veja-as encolherem, faça-as de cores diferentes, vermelhas ou roxas ou laranja neon. Coloque-se no topo das ondas, equilibrando-se sem prancha, cavalgando-as para a praia. Se desejar, pode inventar suas próprias transformações. Talvez uma sereia surja das ondas cantando sua canção. Você já entendeu? Quando fez essas mudanças criativas no surf, refletiu no que estava acontecendo. Você não folheou um catálogo de possibilidades. Estava livre para deixar sua imaginação vagar. Duas pessoas fazendo este exercício chegariam a diferentes escolhas criativas. As possibilidades são ilimitadas e não estão presas a regras. Nada o impede de transformar o Oceano Pacífico em gelatina cor-de-rosa. Não faz sentido alegar que essas possibilidades de criação estão armazenadas nos átomos e nas moléculas das células cerebrais. Você fez escolhas conscientes sem precedentes, construindo uma cadeira exclusiva de pensamentos criativos. Mas mesmo se os 7 bilhões de pessoas do planeta fizessem este exercício, estariam fazendo somente uma coisa: transformar possibilidade em realidade. Essa coisa única acontece o tempo todo e é suficiente para criar o universo. Na primavera de 1940, um dos físicos de maior visão dos tempos modernos, John Wheeler, telefonou para outro físico de visão, Richard Feynman. Feynman, Wheeler exclamou, sei por que todos os elétrons têm a mesma carga e a mesma massa. Por quê? Porque eles todos são o mesmo elétron. Essa noção surpreendente que ficou conhecida como o universo de um elétron penetrou na imaginação de Feynman, embora, como ele recorda, não tenha a levado a sério no início. Quando olhamos para o mundo físico, existe um número imenso de elétrons. Trilhões enviam cargas elétricas através da rede da sua casa todos os segundos. Cada elétron traça um caminho no espaço-tempo conhecido como linha de universo. Wheeler propôs que um único elétron poderia zigue-zaguear por todos os lugares, criando um emaranhado de linhas de universo. É uma alternativa fascinante à de muitos elétrons criando muitas linhas de universo. Agora vamos traduzir isso para termos humanos. No lugar de muitos elétrons, muitos observadores, cada um com seus próprios olhos. No planeta Terra existiriam mais de 7 bilhões de observadores
Entretanto, eles expressam a habilidade de observar, que é uma coisa só. Então, é perfeitamente plausível que habitemos um universo de um observador. É como dizer, todos os humanos respiram, sem precisar contar quantos humanos estão respirando. Essa é a perspectiva da consciência cósmica. Não escolhi a imagem de ondas batendo na praia por acidente. O antigo profeta indiano apontou para o mar e disse: cada onda é um afloramento do oceano sem ser diferente do oceano. Não seja enganado pelo seu ego individual. Você é um afloramento da consciência cósmica sem ser diferente dela. O Homo sapiens é a única criatura que pode escolher qual a perspectiva que vai levar em conta. Podemos ser ondas separadas de um oceano. A única diferença entre um universo de um elétron e um universo de muitos elétrons é a nossa perspectiva. Ambas são tão reais quanto decidirmos que são. Ou, digo melhor, ambas são apenas tão reais quanto decidirmos que são. Ficando na posição de fazer essa escolha, estamos no eixo da criação. Uma coisa só está acontecendo. A possibilidade está se tornando realidade. John Wheeler foi responsável também por dizer que vivemos em um universo participativo, e eu estou apenas expandindo a mesma ideia. Um universo participativo oferece escolhas infinitas. A única coisa que não pode escolher é não participar. Assim que entra no jogo, como vai agir fica em aberto para você. Os humanos podem olhar a criação e explicá-la como quiserem. Por que há vírus da gripe, elefantes, sequoias e ratos no mundo? Alguns podem dizer que Deus os criou de propósito, enquanto outros creem que eles surgiram do vácuo quântico por meio de um processo aleatório que levou milhões de anos para frutificar. A explicação mais radical é que o Homo sapiens acrescentou tudo o que desejamos à nossa realidade virtual. Cada explicação não passa de uma história diferente. Além das histórias, a consciência cósmica está criando a partir de si mesma. Histórias são pós-criação. Consciência cósmica é pré-criação. A causa sem causa. Nosso papel como criadores de realidade impõe um fardo pesado se o virmos a partir das limitações da natureza humana. Por muitos séculos, a coisa toda podia ser deixada para Deus. A mente medieval, por exemplo, fez Deus a origem de tudo no paraíso e na terra. Tomás de Aquino, o maior teólogo medieval, apresentou Deus como o primeiro motor, primum mobile, em latim. Deus, sozinho, tinha o conhecimento para criar o universo. Como a perfeição é um atributo divino, Deus deve ter estabelecido a criação em um movimento perfeito, enquanto em um mundo degradado, tudo o que está em movimento, mesmo um coração batendo e ondas do mar se avolumando, é uma representação imperfeita da obra de Deus. Quando Adão e Eva caíram, a natureza também caiu. Os primeiros humanos foram levados de um mundo natural perfeito para um imperfeito. O jardim do Éden deu lugar a uma natureza selvagem e hostil. Na Divina Comédia, que permanece como a mais completa reflexão da cosmologia medieval na literatura, Dante procurou por uma imagem da perfeição divina que os leitores pudessem entender. Como o site Dante Words descreve, no primum mobile, primeiro motor, a esfera exterior mais veloz que impulsiona o movimento às outras esferas. Dante vê 9 círculos ardentes girando em torno de um ponto central de luz intensa. Os 9 círculos são ordens angélicas, porque na visão de mundo religiosa de Dante era preciso que houvesse seres perfeitos designados para manter a criação avançando. Caso contrário, Deus teria construído tudo,
uma impossibilidade por ele ser, por definição, um motor imóvel. Ele é arcaico e incorreto em hebraico, mas estou recorrendo ao masculino por conveniência, já que ele, ela, pesaria no texto. Ao se referir a Deus, a mente dos cristãos medievais não podia violar a perfeição divina ou escapar dela. Essa obsessão persiste até hoje, mas com uma roupagem diferente. Sem a criação perfeita com que sonhar, fomos deixados com nossas próprias imperfeições. Estamos tão confusos quanto os bíblicos Adão e Eva. Nós nos sentimos culpados por degradar o planeta e ainda assim não conseguimos nos deter, mesmo a natureza se esfalecendo diante dos nossos olhos. Este livro propôs que a criação se desenvolve a partir da consciência pura. Não existe um artista divino com um quadro em mente. É apenas a criação se desdobrando infinitamente. O processo não tem um roteiro. Ele abrange todos os roteiros. Não tem moralidade. A tragédia é tão fascinante para a imaginação humana quanto a comédia, o que explica por que continuamos a criar os dois. Shakespeare apresentou o panorama completo para sua plateia em pé no Globe Theatre e Hollywood manteve o show continuando. A evolução da consciência é a única explicação para a criação que reúne tudo, com a vantagem de não ter limites. O milagre fica em igualdade de condições com o mundano. Neste ponto, vou me arriscar. Se você for ao YouTube e inserir 3 palavras, hóstia que levitou, vai ver um milagre filmado que ocorreu em Lourdes, na França, como explicou um comentarista online. Em 1999, uma missa celebrada pelo cardeal Billet, então arcebispo de Lyon, a hóstia começou a levitar exatamente acima da patena, o prato usado para a Eucaristia, do momento da epiclese até a elevação. O prodígio foi filmado para ser difundido, e um clipe dele está rodando pela internet. Naquela ocasião, os bispos franceses decidiram manter-se em silêncio. Recentemente, o fato chamou a atenção de um cardeal na Cúria, que assumiu a incumbência de verificar a origem do clipe e perguntar ao atual arcebispo de Lyon sobre a posição dos bispos franceses em relação ao acontecido. O cardeal, por sua vez, transferiu a questão para o sumo pontífice. Ele estava preocupado com a possibilidade de alguns bispos terem sido muito ríspidos em abafar algo que parece ser um sinal autêntico. O vídeo existente é desfocado, mas ele mostra o que o comentarista descreve. Durante essa missa foi usada uma hóstia grande, quase do tamanho de um prato. A levitação, que durou vários minutos, terminou com a elevação da hóstia, quando o arcebispo a levanta para exibi-lo à congregação. A levitação, se é isso que estamos vendo, eleva a hóstia no ar não mais do que uns 3 a 5 centímetros. Não conheço quem esteja em posição de dizer se a filmagem é real ou uma inteligente farsa digital, mas para mim a questão não tem nada a ver com o milagre. Trata-se do que os seres humanos estão querendo permitir como retrato aceitável da realidade. Até agora, milhões de pessoas assistiram ao vídeo da hóstia levitando, e as reações são variadas. As pessoas que eu conheço, em sua maioria, ficaram momentaneamente impressionadas. Outras questionaram as imagens desfocadas. Algumas ficaram com uma expressão estranha, como se fossem Horácio e Hamlet tivesse acabado de dizer, abre aspas, há mais coisas entre o céu e a terra, Horácio, do que sonha a nossa vã filosofia, fecha aspas. Você poderia dizer que Hamlet está acusando seu amigo de não sonhar o suficiente. Milagres são semelhantes a lembretes. A hóstia levitando pode ser explicada algum dia. Afinal, a antigravidade existe na física teórica. Pode ser exposta como fraude ou simplesmente afundar no pântano das experiências esquecidas. Mesmo assim,
algo importante aconteceu. Uma pitada de estranhamento entrou no sonho coletivo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta. Nunca vai saber que estranha pitada vai desfazer nosso sonho coletivo. Nunca falta tempo para despertar. O despertar leva você além dos limites do tempo. Entretanto, é difícil não sentir a pressão do desastre quanto mais ele se aproxima. Existe uma coisa como uma tremenda tempestade forte que ocorre somente a cada 500 anos, mas pelos cálculos dos meteorologistas, 26 tormentas desse tipo ocorreram na última década. Se quisermos que a consciência cósmica tenha importância, não podemos olhar através de lentes cor-de-rosa. Essas tempestades e a desgraça que elas causam foram permitidas na realidade virtual. Muitas coisas entraram pela realidade virtual para tornar a vida aterradora. A pessoa mediana não está preparada para aceitar a responsabilidade pelo feitiço sonho-ilusão em que estamos envolvidos. A acumulação do efeito estufa pode ser explicada como retribuição divina, ou como resultado de uma série de eventos infelizes, ou como a imperfeição humana estragando mais uma coisa. A autodestruição faz parte da nossa natureza, mas a autocriação é muito mais poderosa. Ao despertar, os meta-humanos podem fazer da maneira certa o que os humanos fizeram errado. O despertar acontece só para uma pessoa de cada vez. A realidade não é um jogo de números, é um universo de um jogador, e você e eu somos suficientes para mover a própria criação.